O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Inflação sobe em Goiânia. Alimentos foram os responsáveis pela alta. Preço do ovo de Páscoa tem variação de até 56% nos supermercados. Secretaria de Segurança Pública aponta redução de 13% em homicídios registrados em Goiás. E ainda você vai conhecer Juma, a mais nova moradora do Zoológico de Goiânia. Quinta-feira, 3 de abril de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. Secretário de Segurança Pública apresenta balanço das ações da pasta. Segundo Joaquim Mesquita, houve redução de 13% no número de homicídios este ano. A reunião de trabalho da Secretaria de Segurança Pública explanou o que tem sido feito para reduzir os índices de violência no estado nos últimos meses. De acordo com Joaquim Mesquita, o número de homicídios teve redução de 13% no estado, se comparado o mês de março de 2013 com março de 2014. Ainda segundo o secretário, essa redução se estendeu para todas as modalidades de crime em todas as cidades do estado. Qualquer estudioso do fenômeno da criminalidade compreende que o desafio das forças policiais, o desafio da sociedade é basicamente dois. Reduzir a criminalidade. 2, ampliar a sensação de segurança. Este é mais difícil. Mesmo países e lugares que registram índices de criminalidade baixos têm dificuldades em relação à sensação de segurança. Este é um problema. O que nos cabe fazer é dar publicidade às ações, ao desempenho operacional das polícias, especificar onde há o fenômeno criminal. Os senhores vejam, eu destaco sempre, nós temos aí 144 municípios do estado de Goiás que não registram nenhum homicídio. Nós não temos essa percepção e não temos essa sensação de segurança. O governador Marconi Perillo, em seu discurso, destacou que, apesar da redução nos números, a criminalidade ainda é grande por falta de uma legislação rígida e falta de investimento da União na segurança pública. Nós temos que ter o apoio federal, doutor Edmundo, para construirmos mais cadeias, mais penitenciárias, porque as pessoas, quando são presas, precisam ficar lá. Todas as vezes que elas voltam, ou geralmente quando voltam, elas voltam para a reiteração do crime. Em relação a alguns crimes rumorosos, as pessoas foram presas depois que cometeram os crimes e agora, já soltas, voltaram de novo a cometer crimes. Então essa situação precisa ser mudada. E nós vamos à redação com as últimas informações com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Eu trago notícias de acidentes que ocorreram nesta tarde. Uma mulher grávida de 8 meses ficou ferida durante um acidente no bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo de grande porte colidiu com o carro em que a vítima estava e eles informaram que ela passa bem. Segismar, teve outro acidente, mas dessa vez na estrada, Uma pessoa ficou gravemente ferida em um capotamento na BR-364 na zona rural de Anápolis. De acordo com os bombeiros, o Fiat Estrada capotou e a vítima ficou presa nas ferragens. Até o momento, os bombeiros continuam no local fazendo o resgate e não há informações da vítima. Volto com você no estúdio. Ok, obrigado, Cristiane. Vamos torcer para que dê tudo certo aí nesse resgate. E a Polícia Civil prendeu hoje um homem acusado de abusar sexualmente de mulheres na cidade de Goianésia. O suspeito é o médico ginecologista, melhor dizendo, Oscar Ribeira. Segundo testemunhas, ele aproveitava das clientes na hora da consulta. E para conhecermos mais dessa história, converso agora com a delegada da Mulher de Goianésia, Poliana Bergamo. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, como vocês chegaram até o suspeito? Pois bem, a partir de denúncias das próprias vítimas da delegacia, que é da Mulher de Goianésia, chegamos até o suspeito.
Duas vítimas procuraram a delegacia, nos relatando o ocorrido, e a partir dessas vítimas conseguimos localizar mais outras pacientes, que também foram vítimas. Já são quantas pessoas aí fazendo denúncia contra esse médico, doutora? Até agora são 4 vítimas. Nós acreditamos que com a prisão do acusado, outras vítimas aparecerão. Até porque nesse tipo de procedimento, né, ginecológico, a vítima fica um pouco constrangida em chegar e denunciar, às vezes tem um pouco de receio, não tem certeza do que ocorreu com ela foi realmente um abuso ou não. Esse médico também atuou na cidade de Goiânia por 15 anos, nos hospitais Temos então o risco de pacientes goianienses, né, doutora? Agora, goianienses. Então, se alguma paciente goianiense lembrar desse nome, desse médico ginecologista, alguma conduta, a gente pede que procura a Delegacia da Mulher de Goiânia. Essa possibilidade não é descartada. O que as pacientes e as vítimas, né, relataram? Como que ele agia? Certo. Ele era uma pessoa, vamos dizer, galanteadora, que chegava nos pacientes, faziam perguntas impróprias de foro íntimo, da vida pessoal dessa paciente, tecia elogios e de modo a deixar a mulher um pouco mais confortável com a situação. Na cidade vizinha, que chama Barro Alto, ele atuava como clínico geral e para conseguir praticar o abuso com essas mulheres, ele utilizava do ardil, que seria uma fraude, que pedia para ver a cicatriz da cesárea dela. Aí, ao ver essa cicatriz da cesárea, ele aproveitava e passava a mão no órgão genital da paciente. Esse foi um dos relatos. Todas as pacientes relataram que no final da consulta, o médico abordou para tentar beijar-lhe sua boca. Esse foi um relato comum entre essas quatro vítimas. No final da consulta, ao se despedir, ele segurava e beijava em sua boca. Agora, delegada, esse tipo de ato aí, se for comprovado, cometido por esse médico, é configurado como estupro? Não, ele é considerado como violação sexual mediante fraude, é um outro artigo, o artigo 215, porque para considerar estupro tem que ter uma grave ameaça, uma violência ou uma grave ameaça, que não foi o caso, né? Nesse delito, ele utilizou de um outro meio que impedia e dificultava a manifestação de vontade da vítima. Ele tentava enganá-la, vamos dizer assim, dificultá-la através do fato dele ser médico ginecologista. É considerado estupro, é considerado violação sexual mediante fraude. Nos casos que ele tentou apenas beijar a sua boca, né, acariciar de outra forma, tira o corpo, pode configurar um constrangimento ilegal, mas não delito do estupro. Rapidamente, nosso tempo estourou. Ele teve contato com o órgão genital de alguma dessas vítimas? Sim, teve contato com 2 vítimas, o órgão genital de 2 vítimas. Acariciou a região genital de uma vítima e na outra, ela configurou um procedimento impróprio, que apenas numa consulta de retorno, ele colocou o dedo dentro da vagina e rodou o dedo, sendo que ela, para impedir o ato, retirou a mão do médico. Tudo bem, nós agradecemos a participação da delegada da Mulher de Goianésia, Poliana Bergamo. Doutora, muito obrigado pela participação. Uma boa noite para a senhora. A Polícia Civil agradece o apoio da mídia. Uma boa noite a todos. E faltando poucos dias para a Páscoa, que este ano será realizada no dia 20 de abril, o Instituto de Defesa do Consumidor IBDEC Goiás enumerou alguns cuidados básicos que o consumidor precisa ter na hora de adquirir os ovos de chocolate. O período é um dos mais esperados por muita gente. E a data é considerada a segunda melhor do ano para o comércio varejista, ficando atrás apenas do feriado de Natal. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Supermercados, a estimativa é que as vendas do setor cresçam 7,2% em relação ao ano passado. A vontade de se deliciar com os ovos de chocolate e a fome do comércio em aumentar o volume de vendas do produto são fatores que devem redobrar a atenção do consumidor na hora das compras. Antes de mais nada, fazer a pesquisa de preço, isso é interessante. Fora isso, exigir a nota fiscal, que caso ocorra algum problema com esse ovo de Páscoa, ele possa então pedir a troca do produto, o abatimento do preço. Né? E também, dependendo da idade da criança, muitas vezes ele também fazer a compra posteriormente, que muitas vezes esse consumidor consegue um desconto maior no preço do ovo de Páscoa. A grande variedade de marcas e sabores,
aliada às estratégias de marketing dos fabricantes, acabam atraindo ainda mais a atenção do consumidor. Essa promotora de vendas conta que a meninada dá preferência aos produtos que, além do chocolate, possuem brinquedos. Esse aqui é o que mais sai, o da Monster High, é o mais vendido no momento. Mas tem Barbie, tem, para os meninos tem Ben 10, tem o Homem-Aranha. Prefiro aqueles que vêm com brinquedo. Por quê? Porque eu gosto dos brinquedos também. Para o presidente do IBEDEC Goiás, é imprescindível que os pais verifiquem antes da compra se o brinquedo que é vendido junto com o ovo de Páscoa está de acordo com a faixa etária da criança. É de suma importância que o pai da criança verifique se o ovo de Páscoa tem o selo do Inmetro e verifique também se o brinquedo que está dentro do ovo é adequado à idade da criança, porque muitas vezes esses objetos são desmontáveis e corre o risco dessa criança colocar na boca e muitas vezes ter problema aí de saúde. E se depender da dona Francisca, a Páscoa de seu sobrinho será farta. Vou comprar muitos, porque eu tenho muitos sobrinhos e eu dou para todo mundo. Quantos, mais ou menos? Uns 20. E essa tradição da Páscoa está mexendo com o bolso do consumidor. O Procon realizou pesquisa de preços de 25 ovos de Páscoa em 9 estabelecimentos de várias regiões da capital. A maior variação encontrada foi de 56,44% no ovo de Páscoa da marca Lacta Maiores Sucessos, de 743 gramas. Já o ovo de Páscoa da marca Nestlé Especialidades, de 750 gramas, teve diferença de 41,55% de um estabelecimento para outro. Analisando a pesquisa, o mais em conta é o ovo de Páscoa da marca Garoto Clássicos, de 750 gramas. Fica aí para você a dica. Agora o assunto do Jornal da Fonte são as aposentadorias previdenciárias. São várias aposentadorias que garantem benefícios aos seus segurados. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a chefe de benefícios, Fabiola Ferreira. Boa noite, Fabiola. É um prazer recebê-la novamente aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Segismar. Eu aqui agradeço o espaço. Pois é, são algumas formas de aposentadorias. Quais são elas, Fabiola? Bom, nós temos 3 tipos de aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição, por idade e por invalidez, que é a aposentadoria decorrente normalmente de um acidente de trabalho ou de uma doença, que se transforma em aposentadoria. Com relação à aposentadoria por idade, teve alguma alteração ou segue aquelas idades, aquela determinada para homem e para mulher, que eu peço que você discrimine para os nossos espectadores? A aposentadoria por idade, ela é devida para a mulher aos 60, para o homem aos 65 anos, com no mínimo 15 anos de contribuição. Essa idade ela é reduzida em 5 anos para o trabalhador da zona rural. O trabalhador rural, mulher se aposenta aos 55 e o homem aos 60. Comprovando, no caso, a atividade, não a contribuição, né? Mas o exercício da atividade rurícola por 15 anos. Esses dias para trás, fazendo reportagem, eu encontrei um idoso que me perguntou, ele trabalhou 20 anos, mas pela inocência, pela falta de instrução, Fabiola, nunca teve a carteira assinada. Existe alguma forma dele comprovar, através de documentos, contra-cheques, que ele trabalhou? Não, Segismar. Quando, por exemplo, a empresa assina a carteira e não faz o recolhimento, aí é possível, sim, ele comprovar que ele prestou esse trabalho, porque o INSS ele não penaliza o empregado se a empresa deixa de cumprir com suas obrigações. Mas no caso desse senhor, ele não tem como comprovar essa atividade exercida. Infelizmente, ele não tem como se aposentar. Ficou alerta aí para você que é trabalhador, estar devidamente registrado. Como que funciona a aposentadoria por invalidez, Fabiola? A aposentadoria por invalidez, ela é decorrente de um acidente de trabalho, né, ou de uma doença em que a pessoa não tem a capacidade laborativa dela recuperada. Ela não tem como mais voltar a exercer essa atividade. Aí ela é aposentada por invalidez. Existem alguns tipos de doenças assim, mais frequentes ou essa aposentadoria abrange muitas? Não daria para você citar alguma? Não, abrange muitas. São muitas porque na realidade não é a doença, né, Segismar? É a incapacidade laborativa, porque às vezes a pessoa tem uma doença e apesar daquela doença ela consegue exercer a sua atividade, não é? Então não é a doença, na realidade é a incapacidade para o trabalho causada por um problema de saúde ou por um acidente de trabalho. Pelo que você percebe, o setor de construção civil apresenta muitos casos de trabalhadores que acabam se aposentando por invalidez?
Sim, acontecem muito e muitos óbitos também, né? Muitos óbitos no exercício do trabalho. A gente tem visto até alguns aí, né, nas construções de alguns estádios, um recente nessa semana, no caso que você citou do óbito. E agora falando da aposentadoria especial, como que ela funciona, Fabiola? A aposentadoria especial ela é devida àquele trabalhador que trabalha em condições insalubres, penosas ou periculosas. Não é? E aí as pessoas, por terem uma atividade de risco ou mais de execução de mais difícil, elas têm esse tempo de contribuição reduzido, que pode ser de 15, de 20, de 25 anos, dependendo da atividade exercida. O assunto de hoje foram as aposentadorias previdenciárias. Nós conversamos com a chefe de benefícios do INSS, Fabiola Ferreira. Obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa noite para a senhora. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite. E veja a seguir, inflação sobe em Goiânia, puxada pelo preço dos alimentos. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. E o custo de vida do goianiense está mais caro. Essa é a constatação do Instituto Mauro Borges, que faz pesquisas sobre a economia no estado. Em março, a inflação acelerou, puxada pela alta dos alimentos. A pesquisa aponta que os alimentos representam a maior alta inflacionária no acumulado de 2014 em Goiânia. O índice de preços do consumidor registrou em março desse ano uma variação de 1,22%, mais que o dobro de fevereiro, quando foi apurado um índice de 0,39%. O grupo que mais puxou o índice foi a alimentação doméstica, ou seja, colocar comida na mesa ficou mais cara. De acordo com a responsável pela pesquisa, essa alta apresentada em março desse ano foi a maior dos últimos 11 anos, e as questões climáticas contribuíram com essa variação. As carnes bovinas ficaram mais caras, o feijão teve um aumento significativo também, ovos, quer dizer, produtos assim leite, produtos bem básicos do consumo das famílias, né? Frutas. Então, esse foi o principal motivo, né? Essa coincidência de produtos muito demandados, né? Terem sofrido um reajuste bastante elevado de preço devido principalmente ao clima. Esse reajuste no preço dos alimentos acabou afetando diretamente no preço da cesta básica, que em março desse ano custou mais de R$ 257 por pessoa, quase R$ 6 a mais que no mesmo período do ano passado, quando a cesta custava R$1. Outro setor que registrou reajuste foi o dos combustíveis. Encher o tanque com etanol ficou 4,5% mais caro. E os reajustes podem não parar por aí. A gasolina, a gente sabe que ela pode ser aumentada a qualquer momento, né? Então, isso, se acontecer em abril, será mais um fator, né, de aumento, de pressão do índice inflacionário goianiense em abril. E nós continuamos a falar sobre economia porque alimentos como tomate, cenoura e farinha estão sempre presentes na mesa dos brasileiros. Mas agora os produtos estão ficando mais caros, como vimos aí na reportagem. O aumento é impulsionado pela crise internacional que começa a afetar o setor alimentício. Para falar sobre a alta dos preços, converso agora com o economista Wellington Rodrigues. Wellington, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Fonte. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos e obrigado mais uma vez pelo convite. Pois é, Wellington, na reportagem que nós acabamos de exibir, foi relatado através do Instituto Mauro Borges uma pesquisa falando especificamente de Goiânia, né? Inclusive foi citado aí por uma das responsáveis da pesquisa que os fatores climáticos, né, as chuvas ou a falta dela, contribuiu com isso. Agora, de âmbito, falando de uma maneira geral, os fatores externos, a crise internacional, também está afetando o país de uma maneira geral? Nós temos a questão climática, que isso aí vai passar, apesar de que os preços deram acelerada, mas também não quer dizer que vão desacelerar para os próximos meses, mesmo que a questão climática se resolva. Mas nós temos a questão cambial, ou seja, o dólar varia muito, e essa variação faz com que aumenta o custo da produção, e esse custo da produção é repassado para o preço do produto final. Isso aí, de uma certa forma, nós tivemos desde o ano passado esse aumento da variação do dólar, e, de uma certa forma, tudo o que acontece lá fora, nos outros países, impacta aqui também no nosso mercado. Ou seja,
mesmo que o dólar venha dar uma recuada por uma questão de aumento da moeda, de ingresso da moeda de estrangeiros que vem gastar no Brasil, mesmo assim já sofreu o impacto que causou na inflação. Ou seja, essa inflação esse ano tende a ser maior do que a do ano passado. Falando sobre questões externas, você citou algumas aqui, Wellington. Por exemplo, conflitos que estão longe aqui do Brasil, como esse entre Rússia e Ucrânia, né, que querem tomar conta da península ali, de uma península da região ali da Crimeia, né? Esse tipo de coisa pode afetar, já que nós temos como aliado os Estados Unidos, mas a Rússia também tem certo relacionamento com o Brasil, está entre os países emergentes. Isso afeta a nossa economia? Não, é muito pouco. Muito pouco, apesar de que você tem a Rússia como um grande comprador mundial, mas para a economia brasileira, especialmente para a economia goiana, nesse caso afeta muito pouco. Até porque a maior base de exportação nossa é soja, vai mais para a China, para os Estados Unidos, né? Então, de uma certa forma, afeta muito pouco. Agora, o que afeta, digamos assim, se você fala de economia mundial, acontece um problema na Argentina. Ele vai impactar diretamente no trigo, que vai impactar diretamente na mesa do consumidor aqui, que depende do pãozinho, depende de todo derivado do trigo. Então, esse caso aí, principalmente aqui no nosso vizinho aqui, impacta bastante. E quais os alimentos que tiveram aí o maior percentual de aumento, né, que apresentaram aumento significativo? Olha, nós temos novamente a questão do tomate, que aumentou bastante, legumes e verduras. De uma certa forma, laticínios também deu uma contribuída bastante para esse aumento do IPCA. Nós temos a questão das carnes, está faltando carne no mercado, e o preço da carne foi lá em cima, até por uma questão de custo de produção também. Isso aconteceu pelo menos há uns 2, 3 anos atrás, e nós estamos sofrendo um impacto agora. Então, a questão da carne, a questão da batata, legumes e verduras sofreram um impacto imediato da inflação. Todos esses itens já receberam o aumento, o repasse da inflação do ano passado. E, de uma certa forma, também não quer dizer que eles não vão deixar de desacelerar daqui para frente. Wellington, muita gente está criticando a Copa do Mundo, muitas manifestações ocorreram, acreditamos que vão ocorrer. Agora, falando do ponto de vista econômico, com você, que é um especialista na área, até que ponto que a Copa do Mundo ela pode realmente encarecer, se é que pode encarecer o preço dos nossos alimentos? Então, eu acho que, de uma certa forma, vai encarecer principalmente para a alimentação fora de casa, mas especialmente nas regiões onde vai ter maior ingresso de turistas, que aumenta a procura, aumenta, de uma certa forma, o empresário vai querer aumentar suas margens, vai repassar para o preço, vai cobrar mais caro. Mas, de uma certa forma, aqui para os alimentos nossos, a gente vai ter um pouquinho da redução do valor do dólar, que vai impactar no custo de produção, que no médio prazo, vamos supor até o final do ano, isso vai, de uma certa forma, diminuir o nosso custo de produção, mas sem deixar de manter os preços atuais. Ou seja, a gente vai continuar com inflação alta até o final desse ano. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte o economista Wellington Rodrigues. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, esperamos ter sido útil. Obrigado. E o zoológico da capital tem uma nova moradora. A onça-pintada Juma é a mais recente integrante do grupo dos felinos do local. O animal era criada por uma veterinária fora do habitat natural. A forma dócil como a onça é tratada pela veterinária e a proximidade com o bicho mostra que a nova moradora do zoológico perdeu boa parte dos instintos selvagens. Juma, como é carinhosamente chamada pelos funcionários, chegou há 10 dias no zoológico de Goiânia. A Juma é considerada um animal dócil, mas apesar disso tudo ainda está passando por um período de adaptação. Por enquanto, apenas 3 funcionários aqui do Parque Zoológico têm acesso direto a Juma. Uma delas é a veterinária Viviane. Viviane, ela é dócil, mas ela passa por um período de adaptação. Como que funciona? Sim, é um animal que foi domesticado praticamente, porque ela foi recebida muito novinha
por uma veterinária de Mineiros, né? Então ela praticamente criou ela junto com a filha dela, criava dentro de casa, dormia na cama. Então foi um animal que foi domesticado desde novinho, mas nem por isso ela deixa de ter seu instinto selvagem, né? É um animal que é brincadeira, é mordida, é a patada, então ela pode te machucar achando que está brincando. A onça pintada é um animal originário da América do Sul. Sua mordida tem uma força de 280 quilos e o bicho está na lista dos animais que estão ameaçados de extinção. De acordo com esse biólogo, o animal silvestre representa grande perigo ao ser humano. O ideal é que quando alguém acha um animal desse ou mesmo não recebe, é que entregue imediatamente no centro de triagem de animais silvestres. Juma ainda está se acostumando com a nova casa. Ela consome cerca de 800 gramas de carne diariamente. Como ela se adaptou ao ambiente doméstico, a partir de agora, terá que viver pelo resto da vida sob os cuidados do homem. É um animal que se aproximou muito do homem, né? Primeiramente, ela não sabe caçar, ela não teve esse instinto de caça, de ir atrás do alimento, ela sempre teve o alimento oferecido para ela, né? Então já vai ser um problema a alimentação dela. E outra coisa, essa aproximação do homem, ela adaptou tanto a presença das pessoas que ela pode se aproximar de fazendas e as pessoas se sentem ameaçadas, acham que é um animal perigoso e às vezes pode abater por se sentir ameaçado. Essa estudante ficou encantada com a beleza da onça e fez questão de registrar cada momento. É a perfeição, né? A beleza que a gente vê assim, tão perto da gente, dá até uma emoção maior. Mas o que me chama a atenção é o poder e a força num bicho tão simples, tão bonito ao mesmo tempo. É uma mistura de coisas num animal só, então é a minha paixão mesmo. Ela é realmente encantadora, né? E a Polícia Rodoviária Federal interditou a BR-153 entre os trevos de São Francisco e Jaranápolis. O asfalto no local cedeu em função da forte chuva e, segundo informações da PRF, o trânsito está interditado no local, mas a polícia deve desviar a rota para os municípios de Cocalzinho e Dois Irmãos. Fica aí a recomendação para que o motorista redobre a atenção. Com essa última informação, o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até lá.